Então, eu trouxe dessa vez aqui os dados do setor automotivo, né? Como foram as vendas tanto do mês de maio, né, focando no mês de maio, que acabou de ser anunciado, né, em relatório, como o acumulado do ano e fazendo uma comparação com o ano passado. Então, se puderem trazer aqui a imagem que eu separei para a gente, das vendas do setor automotivos. Não, a outra imagem, por favor. Aí, Isso. Infelizmente, para mim, essa imagem fica distorcida. Vou ter que tentar abrir aqui, peço desculpas. Não sei não, porquê, imagina, Kits, quando eu enxergo aqui... mas só pra te tranquilizar, pra nossa audiência, a imagem tá certinho aqui, viu? Então, tudo que você Isso que falar, importa, né? a galera vai conseguir acompanhar aqui. Boa, eu já abri pelo meu aqui, então eu vou falando olhando para a minha imagem, tá? Então, no setor de automóveis, né, tradicionais, a gente teve um crescimento no mês de maio, comparando maio desse ano com maio do ano passado, de 16%. Ótima notícia para quem faz o transporte desses veículos, no caso a Tegma. Eu nem coloquei aí também, mas para a Automob, que trabalha com venda de veículos, principalmente os leves, né, os automóveis tradicionais, a notícia é boa também. Então, o mês de maio foi muito forte e no ano ainda é um crescimento mais tímido, mas de 5%, que é um crescimento razoável. Daí coloquei na sequência comerciais leves e caminhões. Isso é importante, principalmente para Tupi. Então, comerciais leves. Mas se bem que a Tupi eu coloquei, mas não dei tanta ênfase, porque ela é mais focada no mercado externo. O mercado interno é menos relevante para ela, mas é importante saber como está também, que tem uma relevância na operação de mais ou menos uns 30%, se eu não me engano. Então, comerciais leves subindo no mês praticamente 20%, caminhões caindo 5%, e no ano um crescimento dos leves, comerciais leves de 10%, e caminhões caindo mais ou menos 1,5%. Então, uma situação de mista para boa para Tupi, mas lembrando que Tupi é mais focada no mercado externo, por isso que eu não coloquei como destaque. Aqui em ônibus, daí sim eu acho que talvez o grande destaque, e a gente tem na nossa bolsa a empresa Marco Polo, uma empresa totalmente focada, né, no setor de ônibus e com grande market share, né, é a grande líder no Brasil, com uma operação que está até ganhando bastante força no exterior, tá? Em outro momento a gente fala mais sobre ela. Mas no mês de maio, olha que crescimento esse aqui, Sandra, praticamente 43,5% de crescimento em vendas de ônibus no mês de maio em relação ao mês de maio do ano passado. Isso aqui é emplacamento, tá? É venda mesmo, não é só produção. E olhando no ano, olha que resultado muito expressivo, 28% de crescimento nos 5 primeiros meses do ano. E é importante olhar não só o mês como o ano, porque às vezes esse mês teve mais dias úteis do que o anterior, tem questão de feriado ajudando ou atrapalhando nas vendas. Então, sempre legal olhar um histórico um pouquinho mais longo. Quando a gente olha no ano, quase 30% de crescimento. Lembrando que Marco Polo teve um ótimo ano passado, né? Tanto que a cotação subiu super bem. Muita gente no mercado achava que seria topo do setor e não ia. Esse ano era para manter ou até para cair. Está acontecendo o contrário, está subindo até agora, né? Vamos ver até o final do ano, mas até o momento mensagens muito positivas vindas do setor. E aqui a parte negativa, né, a parte de implementos rodoviários, né, que a gente tem aqui na Randon, a grande representante, né, o core business dela, ela também tem participação na Fras-le e tem outros produtos também, mas o core business da operação são os implementos rodoviários. Queda no mês de 13% e no ano de 18%, e não à toa a companhia também vem tendo uma oscilação ruim na sua cotação. E se pudermos ir, Sandra, por favor, para a próxima imagem, eu quis aproveitar que a gente está falando do setor para mostrar um pouquinho como que estão legal. os números, né, os múltiplos dessas companhias. Bom, já apareceu aqui, agora já voltei para a imagem, que aqui eu enxergo bem. Então, a gente tem, olhando o principal indicador que vale a pena olhar, tem outros, tá? Mas para dizer se o papel está caro ou está barato, EV/EBITDA. Então, Tupi, mesmo estando no momento neutro, vamos dizer assim, né? Olhando o EV/EBITDA, está barato. É a empresa mais barata do setor. Lembrando que o ciclo não está favorável, ou seja, o EBITDA, quando você vai olhar daqui para frente, tende a ser até melhor, ou seja, o múltiplo poderia estar ainda mais barato. Então, quem é investidor de médio ou longo prazo, é uma companhia para ficar de olho. Tem os problemas, já falamos bastante sobre ela aqui também, uma questão de governança, que o mercado está com o pé atrás, e eu acho justo esse temor, a empresa tem que mostrar agora que vai ter uma boa performance, apesar dessas indicações que a empresa vem recebendo do governo da Previ, né, dos seus controladores,
mas segue tendo um bom dividend yield, ou seja, ela paga bons dividendos, um ROIC ok, não é ótimo, né? Ainda mais num país com juros tão caros, né? ROIC é o retorno sobre investimento. O ideal é que seja acima do seu custo, né? Do custo de capital. Então, hoje que com a Selic do jeito que está, indo para 15%, o ROIC de 11% não é dos melhores. Mas, de novo, está numa baixa de ciclo e é esperado que melhore e também não é esperado que a taxa de juros do Brasil não fique tão alta assim para sempre. Então, dá para dizer que é mediano. E um crescimento que é bom, mas lembrando que ela teve aquisições no meio do caminho, então distorce um pouquinho. Você mostrei aqui que praticamente todas essas empresas, Tupi, Marco Polo, Randon e Tegma, têm bons dividendos. O ROIC merece destaque tanto na Tegma, que daí é fantástico, uma empresa asset light, ela faz a logística, mas ela contrata as cegonhas de terceiros para fazer, então consegue ter um retorno sobre o capital investido muito elevado. Então, uma empresa que está num bom momento, tem bom retorno, bom crescimento, paga dividendos, baixa dívida, bem interessante ficar de olho, apesar de ter subido bastante a cotação. E a Marco Polo, que eu comentei que está muito bem no setor, as vendas de caminhões vêm muito bem, com um ROIC bem acima do custo de capital, então também gera valor. E como crescimento, destaque novamente para Marco Polo, que nem pegou esse crescimento que a gente acabou de mostrar do mês de maio, que também foi muito bom no mês de abril, mas mesmo olhando até o primeiro trimestre desse ano, esse crescimento de receita dos últimos 5 anos, aqui eu nem coloquei, mas é um CAGR, né, um crescimento de receita dos últimos 5 anos, é a empresa que mais cresce praticamente sem fazer aquisições, aproveitando o momento favorável do setor, 27%. Então, um apanhado geral aqui das principais empresas do setor, lembrando que tem outras, não trouxe todas aqui, trouxe as com maior liquidez, as que o pessoal mais pergunta aqui. Então, resumo aqui. Randon, no momento ruim, mas está barata. Tupi, no momento média, mais barato ainda, olhando por múltiplos. Marco Polo, no momento muito favorável, parece barata, paga dividendos e com uma boa geração de valor. O melhor ROIC do setor, favorece inclusive da chegada dos elétricos, que ela faz a logística também dos veículos elétricos. Então, esse risco que algumas fabricantes acabam tendo, por exemplo, a Tupi, que trabalha com motores a combustão, a Tegma não entra nesse risco, pelo contrário, chegam os carros chineses, ela tem que transportar do mesmo jeito, se é elétrico ou a combustão, não faz diferença, ela transporta todo mundo e é um mercado bem concentrado, ela consegue manter e vem conseguindo manter o market share. Então esse é o resumo setorial aqui para a gente, Sandra. TC News, seu resultado é nossa marca.